Essa é uma pergunta que ninguém responde. Por que Deus fica em silêncio quando mais precisamos? Essa pergunta nasce quando a alma está cansada, quando a dor pesa mais do que a força, quando a oração parece não passar do teto. Ela surge no hospital, no quarto escuro, no banco vazio da igreja, no momento em que tudo o que mais queríamos era uma resposta, e o céu parece quieto demais. Por que Deus, que pode tudo, fica em silêncio justamente quando mais precisamos ouvir a sua voz? Hoje, eu quero conversar com você sobre isso, sem julgamentos, sem respostas prontas, sem religiosidade seca. Eu quero falar de coração para coração, porque, talvez, o silêncio de Deus não seja ausência, mas entender isso leva tempo, e às vezes dói. Quando a vida nos fere, a nossa primeira reação é buscar sentido. Perguntamos: onde erramos? O que poderíamos ter feito diferente? O que Deus quer com tudo isso? Muitas vezes, oramos, choramos, suplicamos, e nada muda imediatamente. Então nasce aquele pensamento: será que Deus me esqueceu? Não é falta de fé, é humanidade, é vulnerabilidade, é o coração tentando encontrar Deus em meio ao caos. E é justamente aí que nasce uma das experiências espirituais mais difíceis: lidar com o silêncio de Deus. Desde cedo, muitos de nós aprendemos que Deus ouve, responde, age, livra. E Ele realmente faz tudo isso. Mas, com o tempo, descobrimos que Ele nem sempre responde na mesma hora, do mesmo jeito, com a mesma clareza que gostaríamos. Existem momentos em que Ele se cala, e isso mexe não apenas com a nossa mente, mexe com a nossa fé. Porque o silêncio de alguém que amamos dói. E o silêncio de Deus às vezes parece insuportável. Mas o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. O céu pode estar quieto, mas isso não quer dizer que Ele deixou de amar, cuidar, ver ou sentir. Muitas vezes, Deus trabalha em silêncio. Assim como a semente cresce debaixo da terra, sem ninguém ver. Assim como a cura emocional acontece aos poucos, sem aplausos. Assim como o amanhecer começa ainda na escuridão. Há processos espirituais e humanos que só se formam no silêncio. Também é importante lembrar que Deus não nos criou para sermos marionetes. Ele nos deu liberdade, e a liberdade tem consequências. Ele não impede todas as dores. Ele não nos coloca dentro de uma bolha espiritual. Ele caminha conosco. Ele sustenta. Ele nos ensina a crescer, amadurecer, observar a vida com mais profundidade. Às vezes, é no silêncio que aprendemos a escutar aquilo que nunca ouviríamos no barulho. Há momentos em que Deus silencia para que possamos nos ouvir, para que possamos perceber nossas emoções, nossas feridas, nossos padrões de vida, as escolhas que estamos fazendo. Muitas vezes, buscamos respostas rápidas, mas Deus nos conduz para dentro, para a reflexão, para o autoconhecimento, para uma fé menos infantil e mais profunda. É como um pai que deixa o filho caminhar, tropeçar, aprender, sem abandoná-lo, mas sem carregar no colo o tempo todo. Outra coisa é que o silêncio de Deus também pode ser cuidado. Às vezes, aquilo que queremos ouvir não é aquilo que precisamos. Às vezes, queremos que Ele confirme um caminho que, no fundo, já sabemos que não é o melhor. E Ele silencia, não por indiferença, mas por amor. Porque se Ele falasse, talvez não estivéssemos prontos para escutar. E, se Ele agisse da maneira que pedimos, talvez isso nos fizesse ainda mais mal. O silêncio também pode preparar. Existem respostas que só podem ser compreendidas com o tempo. Existem curas que não vêm de imediato porque precisam construir maturidade, resiliência, fé real. Muitas vezes, queremos solução, mas Deus está nos dando formação. Queremos alívio, mas Ele está trabalhando transformação. E tem mais. Deus não é um bote de respostas espirituais instantâneas. Ele é Pai. Ele é relacionamento. Ele é presença. E, num relacionamento verdadeiro, silêncio também faz parte. Há momentos em que não é hora de falar. É hora de permanecer, de sustentar, de estar junto, mesmo sem palavras. Deus também ama assim. Mas isso não significa que o silêncio de Deus não doa. Dói. E Ele sabe disso. Ele conhece cada lágrima, cada oração sem resposta,
cada noite de ansiedade, cada porquê, guardado no peito. E, mesmo quando não ouvimos sua voz, Ele continua agindo nos bastidores da nossa história. Muitas vezes, só percebemos isso quando olhamos para trás e dizemos: se Deus não estivesse comigo, eu não teria suportado. Talvez você esteja agora em uma fase de silêncio, orando, esperando, buscando e não ouvindo nada. E eu quero te dizer algo com carinho. Isso não é prova de que Deus te abandonou. Não é sinal de que a tua fé é fraca. Não é castigo. Pode ser processo, pode ser cuidado, pode ser amor em forma de silêncio. Eu quero te lembrar, mesmo quando Deus fica em silêncio, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo amor. Ele continua sendo fiel. O silêncio dele não diminui quem Ele é. E nem diminui o amor que Ele sente por você. A vida nem sempre será clara, mas a presença dele pode tornar o caminho suportável, mesmo quando a voz não vem. Se chegou até aqui, deixa um like e se subscreva para ver mais vídeos como este. Isso ajuda muito o canal a crescer e faz com que estas mensagens alcancem mais pessoas que também estão em busca de respostas e consolo. Comenta aqui embaixo. Você já sentiu que Deus ficou em silêncio quando você mais precisava? O que você faz com essa resposta pode mudar tudo.